Por mais que seja bacana mostrar notebooks gamer potentes e caros, os modelos mais vendidos são os com placas gráficas de entrada, e esse é o caso do Dell G3 3500. Ele tem tela Full HD de 15 polegadas, GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti com 4 GB só para ela, 8 GB de RAM para todo o restante do PC, e ele ainda oferece SSD NVMe no lugar do HD tradicional, o que é sempre ótimo. Ajudando no trabalho para até mesmo rodar os games mais recentes, tá um Intel Core i5 de 10ª geração. O notebook é sim gamer, mas com um visual menos agressivo quando comparado aos Alienware da própria Dell. Será que vale a pena economizar uns trocados ao levar esse modelo mais de entrada? Ele roda bem os jogos? Eu sou André Fogaça e passei as últimas semanas com esse notebook na minha mesa para poder te responder tudo isso que eu falei. Mas antes, fica aqui o nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra, isso desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressaltam os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a esse conteúdo. O Dell G3 3500 foi fornecido pela Dell por empréstimo e será devolvido à empresa após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net/ética. Começando pelo design, o Dell G3 3500 fechado pode ficar bem na mesa de trabalho. Ele não tem aquela cara mais agressiva de outros modelos gamer e também não abusa de iluminação. Tanto que o logo da Dell não pisca e nem fica aceso. É o normal de outros computadores não gamer da mesma marca. O único detalhe diferente por aqui é uma fina linha azul também sem luz que passa por todo o entorno do portátil. De um lado, a Dell colocou entrada para cartões SD, saída para fones de ouvido e duas portas USB 2.0. Do outro, entra a energia, um HDMI 2.0, outro USB que agora é 3.2 Super Speed, cabo de rede e um USB-C que infelizmente não é Thunderbolt 3. Esse padrão poderia permitir upgrade de GPU com uma placa externa, mas não por aqui. A Dell acerta e erra nas saídas e entradas de ar para esfriar todo o sistema. Nesse G3, ela errou ao deixar tudo para a parte traseira e em menor tamanho. Notebooks gamers são potentes e entregam um desempenho impressionante, justamente por isso é importante ter fluxo de ar generoso, já que os componentes ficam espremidos em um local tão pequeno. Além disso, o ar quente é jogado contra a base do monitor, esquentando esse local. Eu imagino que a Dell sabe que esse detalhe não atrapalha a vida da tela, mas eu prefiro soluções adotadas pela própria empresa em outros modelos da linha G. Neles, o ar é expelido para trás e não com uma barreira jogando parte do fluxo para cima. Por aqui o teclado esquenta bastante, problema que poderia ser resolvido com mais saídas de ar quente, como acontece com o G5 5590 do ano passado. O problema do G3 com o calor é maior do que apenas esquentar a sua mão, mas eu te conto mais na parte de jogos mesmo. O G3 3500 utiliza um painel de 15,6 polegadas com resolução Full HD e tecnologia WVA, com camada anti-reflexo e brilho em 250 nits. São dados que corroboram com a proposta de um notebook mais de entrada, dos mais simples. Eu não acredito que o WVA seja um problema, mas senti que o brilho poderia ser maior. Eu bem sei que um notebook gamer não é o tipo de PC portátil que vai ficar do lado de fora da casa em um dia ensolarado, mas se você se deparar com essa situação, vai perceber que 250 nits é pouco, mesmo com o bom trabalho da camada anti-reflexo. Jogar ou trabalhar em um quarto com luz solar indireta ou então com luz artificial é um cenário muito mais agradável. A reprodução de cores é boa para esse tipo de modelo e o jogador certamente ficará feliz com a taxa de atualização em 120 Hz. O display não tem suporte G-Sync, então se você quer ter a certeza de nenhuma imagem sendo cortada na sua frente, é melhor plugar um monitor externo mesmo. Fechando a parte de imagem e som, o áudio do Dell G3 3500 é emitido com a ajuda de dois falantes apontados mais para baixo e um ângulo de 45 graus. Eles cumprem o básico para quem quer mostrar alguma coisa na tela para quem está por perto mesmo.
O teclado escolhido pela Dell para o G3 3500 tem iluminação em cada tecla e vem no padrão ABNT2 com C cedilha. Ele é confortável para o trabalho e para o momento de jogo, mas pode ser menos empolgante para quem busca respostas mais rápidas nos games. Já o touchpad é espaçoso o suficiente para dar conforto em diversos momentos, mas jogar é coisa para mouse mesmo. Centralizado no topo do teclado fica o botão de liga-desliga, com função extra de leitor biométrico. O reconhecimento é veloz e ajuda na hora de logar no Windows. O Dell G3 3500 vem com Windows 10, mas o que você quer mesmo saber é se ele roda jogos, Bom, para isso ele tira proveito de um conjunto mais básico para os games, que inclui uma GeForce GTX 1660 Ti com 4 GB só para ela, processador Intel Core i5-10300H com 4 núcleos e 8 GB de RAM. O conjunto diz logo de cara que não encara games com resolução maior do que Full HD, mas tudo bem, já que essa é a quantidade de pixels da tela do portátil. Começando os testes, eu coloquei um MOBA no estilo League of Legends, que é o Heroes of the Storm. O jogo é leve e roda fácil, até mesmo em computadores mais antigos. Não foi problema no G3 3500, que, contudo, no máximo possível dos ajustes internos para o game, conseguiu exibir taxas entre 90 e 120 FPS em muitos momentos. Ainda em um cenário de jogo competitivo, abri outro da Blizzard, que é o Overwatch. Esse é um game um pouco mais pesado e que exige mais do hardware. Configurando para os ajustes chamados de épico, o G3 3500 conseguiu entre 60 e 80 FPS. Para chegar em 120 FPS na tela, é necessário alterar algumas configurações do game. Passando ainda para outro competitivo, só que muito mais pesado, eu testei o Warzone de Call of Duty. O game abriu sugerindo ajustes para o médio e alguns poucos detalhes em alto. Eu consegui médias de 50 FPS com essa configuração, com alguns momentos de sofrimento. O ideal aqui é baixar a escala de resolução para entre 90% e 85% e assim ganhar alguns frames extras. Saindo do cenário competitivo, eu testei o conhecido e amado GTA V. O jogo abriu sugerindo tudo no normal, mas eu coloquei praticamente todos os ajustes no máximo. O resultado foi entre 40 e 50 FPS de média. Com alguns ajustes aqui e ali, dá para subir essa taxa sem problemas. Far Cry 5 rodou bem com tudo no Ultra e texturas em alta definição. A média girou entre 45 e 60 FPS na ferramenta de benchmark do próprio jogo. Para fechar com chave de Synthwave, eu coloquei Cyberpunk 2077. O game é bem pesado e novo, tá rodando bem nos PCs e por aqui eu me surpreendi. A sugestão inicial do jogo era de ter ajustes pré-definidos para médio e o game rodou bem em 30 FPS. Todos os testes foram feitos em Full HD mesmo, com a escala de 100% para resolução. Em todos os cenários, o Dell G3 3500 esquentou bastante, principalmente no lado direito do teclado. Como os dedos ficam no esquerdo, eu não senti o aquecimento incomodar não. Agora, voltando ao pequeno espaço para a saída do ar quente, em games você pode encontrar um problemão, que é a queda de desempenho causada justamente por temperaturas acima de 90 graus na placa gráfica ou no processador. Não chegou a acontecer muito comigo, que fiquei menos de meia hora em cada game de uma só vez. Mas se você resolver entrar de cabeça por horas e mais horas em um game, poderá passar por soluços do sistema de quando em quando. Esse é um dilema sem solução, já que não dá para abrir um espaço extra na carcaça e redirecionar o fluxo de ar já criado pela Dell para as duas ventoinhas. Falando em abrir o notebook, é possível fazer upgrade de RAM e do armazenamento, mas tirar todos os parafusos e abrir a parte inferior é um trabalhão, vai com cuidado. E aí, vale a pena? Eu já te conto, mas antes fica a dica para o Tecnocast 201. Lá o papo foi sobre os e-books no Brasil, que venderam bem durante a pandemia, quando as livrarias fecharam as portas. Você pode acompanhar esse e outros episódios do Tecnocast no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no seu agregador predileto. Os links estão aqui na descrição. O Dell G3 3500 é um bom notebook gamer para quem está com pouca grana e ainda assim quer jogar algo com os gráficos bacanas, indo até mesmo para títulos mais recentes.
A tela com 120 Hz ainda chama para um competitivo com resposta mais rápida, encaixando bem com o cenário de jogos atual. O hardware encaixa bem na proposta, indo desde a placa de vídeo, quantidade de RAM ou mesmo o processador. Mas o problema por aqui é justamente a saída de ar quente. Ela é pequena demais para um produto que certamente não vai rodar jogos só por meia hora, mas sim por horas seguidas. O que me chama a atenção é que a Dell tem soluções melhores em outros modelos da mesma linha G, com saídas para as laterais, enquanto a parte traseira também faz trabalho. Isso aumenta consideravelmente o fluxo de ar e garante desempenho mais consistente por mais tempo. Não faz sentido economizar nesse ponto, já que bastam 2 furos extras na carcaça. Enfim, a escolha de um SSD logo de cara é bem bacana, mas eu senti que a Dell poderia fazer uma mudança. Diminuir o SSD dos 512 para 256 GB e colocar um HD de 1 TB para os jogos. Eu consegui instalar apenas os games que eu testei, sobrando 24 dos 512 GB. E olha que no Warzone eu coloquei apenas o Battle Royale, eu deixei de lado toda a campanha e outros modos multiplayer. O preço sugerido do Dell G3 3500 com a configuração testada é de R$ 6.300. Olhando para a concorrência, os preços são muito próximos. Modelos da Samsung, Lenovo e Acer entregam um sistema de resfriamento muito mais eficiente, o que é importante, mas nenhum deles trabalha com a GTX 1650 Ti, e sim com a versão sem esse sufixo. Existem melhorias no modelo escolhido pela Dell, que também é o único entregando 512 GB em SSD. Enfim, ele é importante sim e é competente contra os concorrentes, mas me incomoda muito o sistema de resfriamento. Se você puder gastar mais e conseguir encontrar, os modelos da linha G5 da Dell não sofrem do mesmo mal. E aí, você tem um Dell G3 3500 ou pensa em comprar um? Comenta lá em comunidade.tecnoblog.net, que tem muita gente discutindo tudo sobre tecnologia o dia inteiro, e jogos também. Eu sou o André Fogaça e nos vemos na próxima. Tchau!